Olá, galerinha do nono ano. Como que vocês estão? Eu espero que bem, depois de uma semana de descanso, né? Eu estou bem, descansei bastante. Eu espero que vocês também. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez nós estamos corrigindo as atividades do bloco 10. Esse bloco, ele é uma sequência, ele é uma continuação do bloco 9, onde nós falamos um pouquinho sobre a divisão Ocidente-Oriente. Lembrando que para nós, né, essa divisão, ela segue um critério físico, né, sendo que nós temos o meridiano de Greenwich, né? Então, a leste do meridiano é considerado oriental e a leste é considerado ocidental. Mas nós vimos que tem alguns outros países que pensam diferente, que seguem critérios diferentes. Então, vamos ver aí, né, em qual dessas posições o Brasil se encaixa. Então, vamos à leitura do texto. Não há consenso sobre qual classificação para o Brasil. Se não somos ocidentais, há diversas classificações possíveis. Latino-americanos ou mundo em desenvolvimento são opções. Outras regiões neste limbo classificatório são a África e a Rússia. A classificação da América Latina e do Brasil é particularmente problemática, segundo o professor. Se, por um lado, a colonização europeia deixou marcas na língua e no modelo de organização dos países latino-americanos, o subdesenvolvimento socioeconômico e as ditaduras que marcaram a história da região excluiriam esse papel do clube ocidental. Alguns estudiosos, passei demais, alguns estudiosos se referem à América Latina como extremo ocidente, para demarcar a diferença em relação aos países capitalistas avançados. Em outras palavras, na parte desenvolvida do mundo, o Ocidente é sinônimo de desenvolvimento, democracia e cultura da base europeia, uma definição vaga que não deixa de ter certa carga de preconceito. Ou seja, né, nós não seríamos ocidentais porque nós não somos desenvolvidos, segundo alguns países aí. Para Oliver Stuenkel, autor do livro O Mundo Pós-Ocidental, o debate acerca da filiação do Brasil ao Ocidente gera poucos resultados concretos para as políticas externas, né? O conceito de Ocidente é ambíguo e, na prática, traz mais problemas que soluções, afirma. Mesmo entre os formuladores da política extrema no Brasil, externa brasileira, né, parece não existir consenso. O Itamaraty evita o uso do termo Ocidente na sua linguagem diplomática oficial, porque mesmo entre diplomatas não há entendimento comum, afirmam os estudiosos. Stuenkel, no entanto, vê vantagens nessa ambiguidade do Brasil em relação ao Ocidente. Em um mundo multipolar, ter legitimidade para dialogar com vários atores é estratégico. O Brasil é um dos poucos países que consegue dialogar com as potências ocidentais ao mesmo tempo que tem legitimidade para liderar os países não ocidentais, ok? Então, para a posição do Brasil aí, né, não há um consenso se ele é ocidental ou se ele é oriental, porque, como eu já citei para vocês, são critérios diferentes, né? Enquanto nós aqui adotamos critérios físicos, alguns países adotam critérios políticos ou até critérios econômicos, como nós vimos aí. Então, vamos aí à correção das atividades. De acordo com a leitura desse texto e do bloco anterior, responda às questões abaixo. Qual é a origem histórica e cultural da noção de Ocidente e Oriente? Então, essa dicotomia, né, ou seja, essa divisão Oriente-Ocidente, ela remonta lá à época do Império Romano. E desde aquela época, né, já guardava aspectos tanto geográficos quanto culturais, né? No período, por exemplo, da queda do Império, a decisão tomou caráter oficial com a instituição do Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que é a atual Istambul.
Enquanto a parte ocidental se desintegrou no século V, o Império Oriente se manteve unificado até o ano de 1453, quando foi tomado aí pelos turcos islâmicos. A partir desse momento, o conceito de Ocidente, ele mudou. Ele começou a aproximar-se da ideia de cristandade, em oposição principalmente ao Islã que vinha do Oriente. Mas vocês podem colocar assim: a divisão remonta à ideia do Império Romano e adota critérios culturais e de oposição religiosa, ok? Na 2, segundo a discussão do texto, o Brasil pode ser considerado um país ocidental? O que vocês acham? O Brasil pode ser considerado ocidental ou não? Bom, como nós vimos no texto, né, não há aí um consenso sobre qual a classificação do Brasil. Se não somos ocidentais, há diversas classificações aí possíveis, como, por exemplo, latino-americanos, ou mundo em desenvolvimento, né? Ou outras classificações, América Latina, né? Mas não em total consenso nós podemos dizer que nós somos ocidentais, de acordo com os nossos critérios, sim, mas de acordo com critérios do mundo inteiro, não. Né? Então, nós temos outras divisões aí que nós nos encaixamos melhor, ok? Na número 3, de acordo com o texto, o que por fim significa Ocidente? Então, vamos lá. O texto tem uma definição para o Ocidente. Bem, né? Em outras palavras aí, na parte desenvolvida do mundo, o Ocidente é sinônimo de desenvolvimento, democracia, cultura, né? Que vem aí da base europeia. É uma definição bem vaga, né? Que não deixa de ter certa carga de preconceito aí. Então, essa aí seria a definição aí, né? Que dão para a palavra Ocidente, ok? Na 4, as expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo refere-se a uma forma de distinção dos continentes que obedecem fatores econômicos, corresponde a uma visão eurocêntrica, designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais, está relacionado aos processos de descolonização. Então, as expressões novo mundo e novíssimo mundo, citadas aí, né, no enunciado, ela correspondem à forma com que os descobridores europeus, eles denominavam as terras que por eles eram descobertas aí, a América, né, e a Oceania. Já a expressão velho mundo refere-se ao todo mundo conhecido antes da expansão colonial, que é a Europa, a Ásia e uma parte da África. Então, trata-se, portanto, de uma visão aí eurocêntrica, né? Então, a letra B, vocês podem marcar aí, ok? Letra B. Na 5, as discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas também com questões políticas. Um dos problemas de ordem política cultural que estariam relacionados com discussões é então, as discussões aí, né, elas estão principalmente relacionadas aí à questão do eurocentrismo, né? Então, a tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, advoga aí a expansão da humanidade pelo mundo a partir do continente europeu. Então, o continente europeu seria o centro do mundo, a parte mais importante do mundo, segundo o pensamento eurocentrista, e as outras partes, né, são consequências, né, são partes inferiores, né, mas a parte superior seria a Europa, segundo essa visão eurocentrista, ok? Então, vocês podem marcar aí na 5, né, a letra D, ok? Na 6, a xenofobia não é necessariamente um problema continental, mas territorial, em que se estabelece através das distinções entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente no planeta que se destaca dos demais por apresentar com maior frequência prática de manifestações xenofóbicas, que infelizmente, a Europa, ok? Lá
essa questão da xenofobia é muito grande, é muito séria e é um pouco confusa, né? Porque a Europa, ela depende hoje dos migrantes. Como a Europa é um lugar bem desenvolvido, né? Acaba ficando sem emprego, acaba ficando sem mão de obra aí nos serviços mais inferiores, né? Nos serviços braçais das empresas, nos serviços aí, né? Por exemplo, de domésticos, né? Então, quem faz esses serviços são os migrantes, né? Só que eles sofrem muito hoje com a xenofobia, né? E a Europa, principalmente futuramente, ela vai depender muito das migrações. Por quê? A Europa, a tendência dela é que a população ela diminua, porque a mulher cada vez mais na Europa, como ela é mais independente, né, a mulher se torna cada vez mais independente, ela opta por não ter filhos, né, o que já reduziu aí a taxa de filhos por mulher aí, ela é menos de 2, né? Então não é toda mulher que quer ter filho na Europa. Isso faz com que a população, né, ela seja bastante reduzida e possa reduzir-se ainda mais ao longo dos anos. Então, se não houver aí essa migração para esse continente, né, principalmente para os serviços aí mais braçais, para os serviços aí, né, mais inferiores, a população da Europa ela vai sofrer bastante. Então, é um fato a se analisar aí essa questão da xenofobia, né? Essa questão da diminuição da população é algo também, né, a se preocupar e já preocupa, né, os governos aí dos países europeus investem aí em incentivos para a mulher ter mais filhos, né, enquanto na África, por exemplo, na China, principalmente, né, a mulher ela não pode ter mais de 2 filhos, né, o limite dela são 2 filhos, enquanto na Europa é totalmente o contrário. Eles investem aí para que a mulher tenha mais filhos, né? Facilitando aí, né? Por exemplo, dando bolsas, facilitando os valores aí, né? De produtos infantis. Então, é bem confuso essa situação aí da Europa. Ao mesmo passo que ela precisa dos migrantes, né? Ela precisa dessas pessoas, elas, ao mesmo tempo, têm preconceito, né? Contra essas pessoas, né? A famosa xenofobia, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tchau, tchau!